Andréia sai, eu entro no meu quarto, tranco a minha porta, como eu nunca tinha lido a Bíblia. Mas tinha uma Bíblia na sua casa? Eu nunca tinha lido, nunca sabia nem o que era a Bíblia. Mas tinha? Não sabia nem o que era isso. Pra mim, a Bíblia era um livro da carochinha. Tá. Fui criada numa família mística esotérica. Você entrou no quarto... Fiz o que a Bíblia diz em Mateus 6,6 sem saber que existia isso em Mateus 6,6. Fiz uma coisa que tá na Bíblia sem saber. O quê? Quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora o teu pai, que vê tudo que está em secreto. Então o teu pai te recompensará. O teu pai que vem em secreto. Tranquei a porta no meu quarto e comecei todos os dias. Depois que eu chegava do trabalho, eu trancava a porta do quarto. E começava a falar, porque meu trabalho terminava às 4 da tarde, eu pegava a minha filha na escola às 5h30. Então eu tinha esse tempo. Tranquei a porta do quarto e comecei a falar, Deus. Não sabia que Jesus era Deus. Só que comecei a falar com Deus, Deus. Eu sei que você existe e agora eu sei que o diabo existe. A minha amiga sempre falou do diabo e eu nunca acreditei. Agora eu quero saber o resto dessa história. E eu falava com Deus com ousadia. Revoltada, porque eu falei... Peraí, quer dizer que a Andréia fala que Jesus é Deus? A Andréia fala que a Bíblia é verdade? E se o resto dessa história for verdade, eu tô por fora? E se o diabo existe, mesmo o inferno existe, Jesus? Não falei de Jesus, né? Eu falei em Jesus agora. Eu falei, Deus. Eu não acreditava em Jesus. Aí eu falei, eu quero saber a verdade. Mas eu comecei a falar isso todo dia. Todo dia. Eu fiquei por 15 dias fazendo isso. Um dia, depois de 15 dias, se eu chorar, vocês não se assustam, porque é difícil contar, porque eu tenho que lembrar. E se eu lembrar, às vezes eu revivo, então dá vontade de chorar. Então se eu chorar, vocês não se assustem não, tá bom? Vou tentar contar sem chorar. 2 semanas mais ou menos, eu não lembro exatamente quanto tempo, foi de 10 dias a 15, não sei quanto tempo. Eu estava sentada na minha cama, encostada na cabeceira da cama, com as pernas esticadas, vestida para dormir. Minha filha dormindo, eu no meu quarto sozinha. Esticada, eu tinha uma cama de casal, esticada com a coberta assim na cintura. E um caderno que eu tinha de desabafo. Eu sempre tive cadernos de desabafo. Eu fiz terapia há anos. E então eu estava escrevendo uma carta para Deus. Eu já estava cansada de falar e eu comecei a escrever, não falar. E eu comecei a escrever, Deus, eu quero saber a verdade. No que eu comecei, vou começar a lembrar. Eu comecei a sentir uma presença dentro do quarto. Aquela presença era uma presença muito sutil, porque ele anestesia você. Quando o sobrenatural é muito violento, Deus te anestesia. Senão você morre. Era como uma anestesia no ambiente. Eu comecei a sentir uma presença e comecei a ouvir uma voz que parecia do meu pensamento. Deus também pode trabalhar dessa forma para não te assustar. Porque 3 vozes podem falar no teu pensamento. A voz de Deus, a voz da tua consciência, que é a alma, e a voz do diabo, pode te setar. Então, por isso, é o mais difícil da vida cristã discernir qual das vozes sempre. Né? Todos os dias pode acontecer com a gente. Até Pedro, do lado de Jesus, foi setado. Jesus repreendeu Pedro, né? Então, nós vamos ser setados. Não podemos achar que estamos imunes a isso. Então, eu não sabia nada disso que eu estou te contando. Estava ali, e uma voz começou a falar suave. Eu sou. Eu sempre fui. Eu sou um homem sério. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu comecei a ouvir e eu não percebi que não era meu pensamento. Eu continuei escrevendo a carta e conversando com essa voz. E a voz falando dentro da minha cabeça. E eu conversando com a voz, escrevendo a carta e a voz ia me respondendo. Eu tenho essa carta até hoje. Eu tenho esse caderno até hoje. De repente, no final da carta, a voz sai para fora. Eu não consigo explicar isso para vocês, por mais que eu tente explicar. Porque não dá, não é uma experiência que dá para transmitir, é uma experiência que você tem que viver. A voz sai e a voz fica em todo o quarto e em todas as minhas células ao mesmo tempo. Não me pergunta como é isso, eu não consigo te explicar isso. A sensação é como se você tivesse perdido num parque de diversões e a voz do teu pai, você conhece a voz do teu pai? Sim, claro. Chamasse você no alto-falante. Só que uma voz que eu reconheci sem eu nunca ter ouvido. Como é que pode isso? Jeremias 1:5. Antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, diz o Senhor, eu te conheci antes que tu te formasse. Existe uma memória em nós que existe antes da gente ser formado no ventre. E essa memória pode ser ativada por Ele, que nos formou antes de estarmos formados no ventre. Pegou aí? Claro. É uma memória que só Deus pode ativar. Porque Ele que dá o sopro de vida, você nasceu porque Ele deu o sopro de vida. Por isso que tem bebê que nasce morto se não recebeu o sopro de vida. Aí é que o negócio ficou forte, porque Ele me chamou. Ele saiu pra fora, aquela voz, e falou, Sara! Quando Ele falou Sara, todas as células ouviram. Eu reagi em todo o meu ser. Eu ouvi a voz dentro do quarto e dentro da minha cabeça. E tudo era mais forte do que qualquer coisa que eu já ouvi na minha vida. Só que aquela voz, ela vinha de um lugar dentro do quarto. Como se Ele estivesse em pessoa dentro do quarto. Obviamente eu não vi, não era uma visão, mas Ele estava ali, como se fosse uma pessoa presente.
Eu imediatamente fui me encolhendo em posição fetal e rolando, caindo por cima eu caí no chão. O choro era um choro que não dá pra... Eu não consigo reproduzir o choro. Se eu tentar fazer uma cena de atriz, eu não consigo. Porque era um choro que todo o meu corpo se contorcia, minhas entranhas se contorciam por dentro, meu músculo foi contraindo. De modo que o meu diafragma, eu fui parar no chão e eu senti aquela presença dele como se fosse física, se aproximando e falando comigo. Ele foi falando assim, ele foi me respondendo todas as perguntas, que ele era Deus, que ele havia vindo à Terra como homem, que ele havia morrido na cruz, que ele havia ressuscitado dos mortos, que a Bíblia era verdade. Todas as perguntas que eu fazia durante aqueles dias. Ele foi me falando e ia se aproximando, e eu fui sentindo aquela presença se aproximar, como se fosse a gente se aproximar da fogueira. Sim. Você vai se aproximando da fogueira, chega um limite que você ainda não tá tocando no fogo, mas você não consegue dar mais nenhum passo. Sim. Porque ele começa a arder de queimar. Era uma sensação parecida, mas não era fogo, era amor consumidor. Eu não consigo explicar isso pra você tem que viver isso. Eu não consigo te explicar o que é isso que eu senti. Era amor consumidor. Eu sei o que você fala. O amor... Se eu lembrar, eu vou chorar. Eu senti alguma coisa parecida. Esse calor é um amor que parece calor e não é calor. E ele te consome como calor e não é calor. E você começa a se ver tão pequeno. Você começa a olhar pra você e falar... Quem é você e quem sou eu pra você falar comigo? Eu não sou digno. Você entende em um segundo que você é pecador e que ele é santo. Tudo em um segundo foi respondido pra mim. E aí ele falou, foi a última coisa que ele falou assim, agora... Aí foi a frase última que ele me disse. E eu chorava de uma forma que o meu músculo do diafragma veio parar em cima e não voltou mais. Eu não conseguia mais fazer isso aqui, ó. Quando você chora, tenta reproduzir isso aqui, ó. Vê se o seu diafragma chora. Faz uma brincadeira como se fosse criança chorando. Ó, não sobe o diafragma? Então, quando ele sobe, você volta pra depois tomar ar. O meu diafragma subiu, colou, não descia mais. Tal era a intensidade do choro. E não descia mais. Aí ele falou assim, agora eu vou parar de falar com você, mas eu vou ficar aqui. Mas eu vou precisar parar de falar. E disse essa palavra aqui, ó. Porque o teu coraçãozinho, ele falou no diminutivo, o teu coraçãozinho não está aguentando. Mas eu vou deixar o meu Espírito Santo aqui. Eu não sabia o que era Espírito Santo. Eu nunca tinha nem ouvido falar, não sabia o que era isso. E eu não conseguia mais respirar. Travou. Comecei a sentir meus dedos formigar. Comecei a desoxigenar. E eu comecei a falar sem voz, assim, não para de falar. Porque o que eu estava experimentando era melhor do que tudo de mais maravilhoso que eu já tinha experimentado na Terra. Nada dessa Terra se comparava ao prazer que eu estava sentindo naqueles segundos. Então eu não queria que ele parasse, porque eu nunca tinha experimentado algo tão maravilhoso. Aí você entende que o amor dele é melhor do que a vida. Aí você entende os textos que falam que é mais forte do que a morte. É mais forte o amor dele que a morte, é melhor do que a vida, é melhor do que tudo. Quando você experimenta uma experiência dessa com Jesus, você se torna um crente indesviável. Não há nada desse mundo que consiga te seduzir. Porque basta você pedir, Espírito Santo, me lembra daquele momento. Eu só tive segundos de um vislumbrar, de um pedacinho da eternidade. Imagina o que é a eternidade. Quando a gente acha que o prazer sexual é a coisa mais gloriosa que tem na Terra, eu brinco e falo o seguinte, para criar o orgasmo, provavelmente Deus pegou a pulga do cavalo do anjo, tirou o pelinho da pulga e criou o orgasmo. Buf. Pra gente entender um pouquinho da dimensão do que é o prazer do céu. A gente não sabe nada. E eu só fui entender isso porque eu vivi. Aí eu dormi, meu diafragma começou a voltar, aquela presença intensa foi dissipando, ficou uma presença maravilhosa, que não era como fogo consumidor. Eu fui respirando e adormeci no chão, acordei no chão toda quebrada. Me levantei, fui no corredor onde ficava o telefone fixo, que era outubro de 97. Peguei o telefone fixo e liguei pra minha mãe, que morava num apartamento lá em Copacabana, ali naquela curva, ali de Copacabana pra Lagoa, no Corte Cantagalo, ela morava num apartamento. E eu liguei pra ela. Falei, mãe, eu tenho que te contar uma coisa. Eu descobri a verdade, a Andréia tá falando a verdade. Jesus é Deus. Ele falou comigo ontem, ele apareceu pra mim. A Bíblia é a verdade. O diabo existe, o inferno existe, é tudo real. Os crentes não são loucos, mãe. Eles têm razão. É verdade. A minha mãe no telefone falou que eu tava doida, gritou um monte, me xingou e bateu o telefone na minha cara. Eu não tiro a razão da mamãe, claro, naquela época, óbvio.
Só que 2 anos depois, eu fui a primeira da casa, né, a me converter. E a promessa entrou na minha família. 2 anos depois, minha mãe teve uma experiência parecida com a minha, tão intensa quanto. Dentro de um culto, numa igreja, levada pelo nosso médico, doutor Eduardo Gomes. Ela foi levada por ele a um culto. E ela teve uma experiência sobrenatural com Deus. Ela sempre foi muito sensível, né, ao mundo espiritual. E ela teve uma experiência de conversão também. Então, de lá para cá, Deus foi trazendo toda a minha família. Ali, eu tive essa experiência com Cristo. E começou o processo de nascer de novo no meu espírito. Então, mas aí você estava na sua carreira no auge. Começando o SNZ, começando a montar o SNZ. E aí que eu não sabia nada sobre música, sobre teologia aí do você som. Foi continuando. Normal, é só o meu trabalho. Tá. E fui me firmando com Deus, fui tendo experiências com Deus, fui mudando. Aí, exatamente 2 anos depois, eu não fui batizado com o Espírito Santo nesse dia, eu nasci de novo. Tá. Existem pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo, nascem de novo, mas ainda não são morada do Espírito Santo. E o mistério é muito grande, que a gente não tem resposta do porquê que tem gente que leva 1 mês, 1 dia, tem gente que nasce de novo e é batizado na mesma hora, e são mistérios que só no céu a gente vai entender. Eu acredito, eu tenho uma teoria particular de interpretação bíblica minha como pastora, que depende muito do grau de abertura da alma, de tratamento, que a pessoa está aberta para o tratamento. Depende muito do grau de envolvimento com as trevas que a pessoa teve. Depende muito do grau de endemoniamento ou não da pessoa. Porque se eu não gosto de dormir numa cama cheia de barata e suja, por que o Espírito Santo vai morar numa casa suja, cheia de demônio? Então, às vezes, o Espírito Santo vai levar um tempo para trabalhar na alma daquela pessoa. Mas, às vezes, não. Às vezes, a pessoa está tão aberta, que é tanto, mergulha tão rápido, que Deus trabalha muito rápido e limpa a casa muito rápido. Então, são teorias que a gente só vai saber certas coisas no céu. Tem gente que tem a pretensão, eu acho uma pretensão, de dizer, querer ter resposta para tudo. Eu acho isso muita pretensão. Eu tenho temor de achar que eu tenho resposta para tudo. Tem coisas que Deus dá o porquê, mas são infinitos os porquês. E eu nunca vou ter domínio de todos os porquês. Eu acho muita pretensão nossa. Acho muita arrogância, né? Então, assim, resumindo a história, eu me converti, minha mãe se converteu, toda a minha família começou a ser alcançada. Muitos não são crentes ainda, muitos já são. E começou um processo. Eu estava na banda. De repente, a coisa começou a ficar séria. Porque 2 anos depois, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, 2 anos depois, fui batizada com o Espírito Santo. Aí a coisa começou a ficar séria mesmo. Por quê? Porque eu já comecei a ter dons do Espírito. Comecei a ter discernimento de espíritos. Eu entrava no ambiente e eu sentia uma pessoa que estava com demônio. Eu sentia se alguém tinha o Espírito Santo. Eu estava dentro do avião, passou um comissário de bordo, eu senti o Espírito Santo. Daqui a pouco o comissário passa, me vê com a Bíblia e fala: a paz do Senhor, irmã. E eu tinha sentido o Espírito Santo dentro dele antes dele falar a paz do Senhor. Eu comecei a discernir os ambientes. Comecei a ter visões. Começou a acontecer um monte de loucura na minha vida. Comecei a receber músicas do céu. Comecei a ver que eu não sentava mais para buscar uma inspiração do nada para compor. Comecei a ver que as minhas músicas estavam vindo de forma diferente. Tocava o piano, tocava a linha de baixo. Eu não toco baixo, eu não toco piano. E a linha de baixo tocava para mim. Eu comecei a receber diferente as músicas. Bom, um belo dia, eu tô fazendo um show com as minhas irmãs. Aí foi o dia que a coisa começou a ficar feia. Era um show numa casa noturna, era um show playback, né, que a gente fazia. Desde que aconteceu esse momento que você descreveu, e os outros shows para você era normal. Mas minha profissão, sou uma profissional. Tá. Sou crente, essa é só minha profissão. Tá. Tenho uma filha, sou mãe solteira, crio minha casa, minha filha sozinha, cuido da minha casa sozinha. Você sentia que estava diferente? Sentia que eu era diferente, mas não discernia o ambiente. Tá. Sentia pesado, mas falava, não, é porque aqui tem muita gente carregada, entendi, né? Queria cantar música gospel, porque achava que, poxa, se eu cantar música gospel vai ser benção. Mas não podia, minhas irmãs, entendi, não eram crentes. E aí, seria uma loucura. Não era como hoje, que as pessoas são abertas pra música gospel. Ah, tá. Era um horror. Você não podia falar que você era crente. Entendi. Todo mundo tinha vergonha. Tinha preconceito. O que aconteceu? Nesse dia, eu tava dançando, porque a gente fazia playback com os bailarinos. Nós tínhamos bailarinos que viajavam e dançavam com a gente. O SNZ era uma banda que dançava hip hop. De repente, minha visão abre dentro do show. E 2 pessoas encostadas bem assim perto, na minha direção do palco, estão dançando e celebrando, e eu vejo as pessoas transparentes com os demônios dançando e celebrando. Eu virei de costas, continuei dançando de costas, os bailarinos dançando comigo, porque o meu semblante decaiu. Eu fiquei em estado de choque com aquilo que eu via. Eu não conseguia... Sabe aquela coisa do Ricardo Ventura, de você não consegue esconder quando você reage? Entendeu? Um abraço, Ricardo. Amo o teu trabalho. E o Ricardo é uma benção. E aí, puf, caiu o meu semblante. Puf. Então eu escondi, virei de costa pros fãs não verem. Tava dançando, mas assim, com a cara assim, está de choque. Recompus a força, continuei fazendo o show. Terminou o show, entramos na van pra ir embora. Eu me encolhi num canto, lá no fundo da van, me encolhi assim no vidro e comecei a chorar. Falei, Deus, poxa, é meu trabalho. Eu sustento minha filha sozinha.
Sou uma mãe solteira, sustento minha casa sozinha. Poxa, Senhor, poxa, eu sou tua serva, eu não tenho o Espírito Santo em mim, se eu tenho Deus em mim, né? Que ensinam pra gente, você tem Deus, tá tudo bem, né? Só que não. Aí eu ouvi a voz de Deus alta. Era pra mim o seu show? Aí eu, opa, mas Senhor, mas é meu trabalho. Eram pra mim as músicas? Era eu que estava sendo invocado? Eu não estava entendendo ainda. Eu não estava entendendo. Mas Deus é só meu trabalho. Passado uns dias, eu peguei um CD do Cirilo, Antônio Cirilo, chamado Presença da Glória. Depois o Cirilo reformulou essa capa. Só quem tem as primeiras edições é que tem esse texto na capa. Na contracapa do CD tinha um texto enorme que o Cirilo colocou. Depois ele reformulou a gravadora e mudou o texto. Até falei isso com ele outro dia. Falei, volta aquele texto. O texto era enorme. Aquela coisa bem de crente. Sim. Eu coloco o CD Presença da Glória. Novamente estou aqui, Senhor. Abusada, né? Rouca, cantando. E começo a adorar a Deus na sala, minha filha na escola. E eu começo a andar na sala de um lado para o outro. Morava ali na rua do Hospital de Ipanema. Andando de um lado para o outro, de repente eu viro a contracapa. Aquela coisa de você olhar o encarte enquanto você está ouvindo o disco. Eu viro assim e começo a ler o texto. Quando eu começo a ler o texto, no meio do texto tinha uma frase. Quando eu leio essa frase, pá, abre minha visão. Dentro da sala de casa. E eu começo a ter uma experiência sobrenatural. De tarde. A frase era essa, foi um gatilho espiritual. A frase era essa: Deus não criou a música para dar prazer ao ser humano. Abriu minha visão. Aí eu fiquei com o encarte segurando, aquela glória invadiu a minha sala. Eu comecei a ter uma visão no teto da minha casa, do apartamento. E nessa visão, eu comecei a ver como se fosse... Foi muito forte, assim. Teve 4 partes a visão. Eu vi primeiro o céu como se fosse a eternidade. Como se fosse o local onde fica o trono. Não dava para descrever o trono, mas era uma luz muito forte, como se fosse o trono de Deus, o monte da congregação, né? E como se fosse uma arquibancada ao redor do trono, era uma orquestra gigantesca. E eu comecei a ver e ouvir. E era uma orquestra que tocava todos os ritmos, um ritmo entrava dentro do outro. E eu falando, cara, o que é isso, né, que eu tô vendo? Tudo muito rápido, mas tudo muito forte. E aí eu via esse ser ao redor, em volta ali, né, do trono, ali em volta do trono regendo, e ele caía, aí saía, e eu via aqui na minha frente o globo da Terra. Como se fosse uma coisa de 3D. Caiu, ele em cima, e ele pisou com as 2 patas em cima. Ele virou um bicho e pousou. Aí ele apontava para o céu e dizia assim: você me baniu, mas não tem problema não. Aqui, apontava para a terra, eu vou roubar sua adoração, vou roubar seus adoradores, vou roubar tua música, vou roubar tuas artes. E aí, sumia aquela visão do céu, aparecia o globo da Terra. Ele fazia isso, né, em cima do globo da Terra, sumia o globo da Terra e aparecia um rádio, que foi já a terceira parte da visão, foi o rádio. O rádio preto, aquele rádio de carro que encaixava à frente. Claro. Sabe? Lembro. Aquele radinho que encaixava à frente, você tirava pra ninguém roubar. É. Então, era aquele rádio flutuando desse tamanho na minha frente. E eu, assim, com o encarte, tudo muito rápido, tá? Mas estou te descrevendo lentamente. E eu vendo aquele rádio flutuando preto e com o CD na mão, a caixa do CD na mão, o encarte assim. Aí eu ouvi a voz de Deus falando assim: Sara, você quer saber aonde ele conseguiu chegar com o plano dele de vingança contra mim? Liga o rádio. Tava entendendo absolutamente nada do que ele tava falando. Liga o rádio. Liga o rádio. Liga o rádio. Aí o rádio acendia na visão. Eu não fazia nada. O rádio acendia, pá, na visão. Eu vendo aquilo. E ele falava, o botão desse tamanho, do dial, do volume. Ele falava, gira o botão. E o botão começava a girar. Aí ele falava assim: conta quantas rádios de música minha tem. E eram poucas rádios, era pobrinho, era ruinzinha as produção, aquela coisa bem bagaceira, cafona, e acabava. Bem pouca coisa. Aí ele falava: agora, Sara, gira de volta e conta quantas rádios de música do mundo tem. E olha a qualidade, e olha a excelência, e olha o império, e olha o comércio. E você vai ver aonde ele chegou. Aí começou a... Aí eu comecei a chorar, porque aí eu comecei a cair a ficha do que ele estava falando. E eu comecei a chorar, porque eu era uma artista de música do mundo, achando que apenas isso era uma profissão. E comecei a chorar. E comecei a entender. Aí ele começou a falar comigo. Como foi que ele conseguiu? E eu não tinha resposta. Eu falava, eu não sei. E ele falava, porque vocês ouvem. Porque vocês compram. Porque vocês consomem. Aí sumiu e apareceu a 4ª e última parte. Aí foi a hora que eu me arrebentei. Apareceu um show, tipo aqueles shows, tipo show, festival ao vivo. Sim.
Entendeu? Esses festivais que você vê, todos aí, grandes de música do mundo, era exatamente assim, a céu aberto. Aqueles palcos que parecem uma cúpula, assim, aquelas coisas bem grandes. E tinha uma banda do mundo tocando. E uma multidão celebrando. Eu toquei em muitos festivais, né, com as minhas irmãs. E, de repente, ele olhou pra mim, né, e falou assim... Vai e olha o que tem atrás da banda. Tinha um show na sala da minha casa, em visão aberta. Olha o que tem atrás da banda. Todos os shows são cultos. Cada show é um culto disfarçado. Não sou eu que estou sendo adorado. Olha o que tem atrás da banda. E aí veio como se fosse uma câmera, assim, ó. A minha visão foi aproximando. Eu via todo o público. Na igreja, você não vê o povo fazendo igual no mundo. No mundo, eles parecem ter um entendimento de adoração melhor do que a gente. Eles batem palma assim, ó. Pá, pá, pá. Tá, aqui, ó. Na igreja, é uma preguiça de bater palma. E ele me mostrou essa intensidade e falou, olha como eles celebram. E eu, vendo aquilo, e era uma banda de música do mundo, e ele falou, olha atrás deles. Quando eu olhei atrás deles, tinha um demônio de 6 metros de altura, vestido como se fosse de capa preta. Não era um demônio feio, como se fosse um monstro. Sim. E ele tava em pé atrás, sério, atrás de toda a banda. E aí ele me mostrou bem perto dele e falou... Ouve o que ele fala enquanto o show acontece. E eu ouvia ele apontando para o céu e falando assim, olha aí, Deus. Olha daí. Você me baniu, né? Não tem problema não. Dá uma olhada. Esse culto é meu, e batia no peito. Esse show é para mim, pá. Essa música é para mim, pá. Aqui não é você que está sendo adorada, não. Aqui sou eu, pá. E batia no peito. E dizia, para terminar, eu chorando, né? Tem até filho teu aqui. E apontava. Ali, ó. Tá me adorando. Aqui sou eu que tô sendo adorado. E dispersou toda a visão, como se fosse fumaça. E eu fiquei de joelho, segurando a capa do Cirilo na mão, do pastor Cirilo, do Santa Geração, de joelho chorando.